E o pai explicou. Perguntaste-me por que razão Jesus pedia o teu coração. E, na verdade, é a única coisa que nós lhe podemos dar. É um coração já estragado e nada bonito. Um coração que não vale muita coisa. Jesus pede o coração para o limpar e colocar lá dentro um tesouro celestial. Compreendeste agora? Compreendeste, minha querida? Porque é que a tua monitora falou deste texto bíblico? E ela naturalmente respondeu: compreendi, papá. E desejo dar o meu coração a Jesus para que Ele o limpe e o encha da sua graça. Foi a resposta desta linda menina. Esta noite, prezados amigos, iremos ver algumas pessoas, e jovens, adultos, darem o seu coração a Jesus. Mas eu desejo falar-vos um pouco do que representa dar o coração a Jesus. E iremos falar de uma cerimónia que é a cerimónia do batismo. O batismo é, em primeiro lugar, o desfecho de uma decisão, ou melhor, de uma série de decisões que são tomadas de forma pessoal entre uma pessoa e Jesus Cristo. Entre um homem e uma mulher e o Senhor Jesus. Todo o Novo Testamento apresenta o batismo como uma adesão decidida e corajosa ao serviço do Rei Jesus. É como uma assinatura oficial de compromisso, de alistamento. Há quem diga que é um testemunho público, um testemunho perante as pessoas e perante o céu, de que se jura ser fiel ao Salvador. Eu, pessoalmente, gosto da palavra juramento. Ela representava para os cristãos primitivos, e para mim hoje também, o que faziam os soldados romanos quando se alistavam ao serviço do imperador romano. Eles chamavam-lhe sacramentum, em latim. Então, o que significa batismo? É, de facto, um juramento através do qual uma pessoa promete ligar-se a uma pessoa, neste caso, à pessoa de Jesus. É tornar-se seu discípulo ou colocar-se sob o seu poder. Não é um compromisso com uma igreja, com uma tradição, com um rito, mas é unir-se à pessoa viva e eterna de Jesus. É uma união. Tem o mesmo significado da palavra casamento. O casamento é uma cerimónia entre um rapaz e uma rapariga que se amam, que se estimam e que se querem unir as suas vidas para sempre. A doutrina bíblica do batismo é uma das mais importantes, das mais realçadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É tão importante que foi o primeiro ato público do seu ministério e a última ordem que ele deu antes de ascender aos céus. Fico, sinceramente, impressionado quando imagino o batismo de Jesus. Ele tinha 30 anos. Deixou a carpintaria do seu pai José e aproximou-se das margens do Rio Jordão, onde o seu primo João, o Batista porque batizava e pregava. Era este João um homem veemente. Era um homem de grandes apelos ao arrependimento. Era um homem de apelos à mudança de vida. E essa mudança deveria ser selada com o batismo. E de repente entra na água alguém que ele conhece e que lhe pede o batismo. Fica, em primeiro lugar, perplexo, surpreendido, porque ele sabe bem quem está diante dele. Aliás, ele já lhe tinha chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era um ser tão maravilhoso que nunca tinha pecado. João Batista conhecia Jesus. E João resiste. Mas perante a insistência de Jesus, obedece. E assim nós podemos ler. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo:
eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu em batizar Jesus Cristo. Texto de São Mateus, capítulo 3, 14 e versículo 15. Aqui começa o ministério de Jesus. Com o seu batismo começa o ministério. A importância do batismo é confirmada nas últimas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. É realmente qualquer coisa de importante. E diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quando Pedro pregava no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus agitava os corações dos ouvintes. E eles foram convencidos do pecado e perguntaram. Uma pergunta importante, que todo aquele que é tocado pelo Espírito Santo que se coloca naturalmente estas palavras. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Numa outra ocasião, estavam o apóstolo São Paulo e Silas na prisão. O carcereiro foi impedido de ter uma relação normal com eles, mas foi observando o estilo de vida destes homens e um dia perguntou-lhes, ousou perguntar, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e quem? E a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Tu e a tua casa. E serás salvo. Logo de seguida, foram instruídos em toda a doutrina cristã. E o carcereiro e a família foram batizados. E é isto que nós vamos ler. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Então foi batizado ele e todos os seus. É a palavra de Deus que corrobora a palavra. Isto não é a palavra de homem. Isto não é a palavra de um pregador. Não. É a palavra bíblica que fala. É a voz de Deus que fala. Aceitar o batismo é, segundo a declaração de Jesus, e em relação ao que fazia João Batista, justificar a justiça de Deus. É dar razão a Deus que o homem e a mulher necessitam de passar pelo arrependimento, pelo novo nascimento e tornar-se, nesta terra, um cidadão que caminha para a pátria celestial. Não o fazer é rejeitar o conselho de Deus. E assim diz a Sagrada Escritura. Eu vos digo, são palavras de Jesus, que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os cobradores de impostos justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Rejeitaram. Nós que vivemos no mundo de pecado, que vivemos com a alma doente, temos todos
O interesse é um interesse que atinge a cada homem e cada mulher em nos submetermos a uma instituição estabelecida para nosso próprio bem e do qual o Senhor Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus aquele que não é nascido da água e do Espírito. Na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, ele realça o batismo de uma forma extraordinária. É como um memorial, é como a entrada no túmulo e simultaneamente como uma ressurreição. É como morrer e ressuscitar, batizar, para o apóstolo São Paulo. E ele diz, e vocês vão ler comigo: oh, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aquele que é batizado testemunha publicamente que morreu para uma vida de pecado, de egoísmo, de crítica, de autoculpabilização, de remorso, mas aceitou ser lavado na água pelo Espírito Santo para ser uma nova pessoa, ter um novo caminhar, uma nova perspectiva do futuro. Morreu o velho homem, a velha natureza, e saiu da água uma nova vida, um ser que deseja viver em harmonia com a vontade de Deus. Isto é o batismo. Tenho que reconhecer publicamente que há grandes divergências entre os cristãos no que concerne à forma de administrar o batismo. Uns praticam por imersão, outros praticam o batismo por aspersão. Ou seja, o batismo por aspersão limita-se a espalhar algumas gotas de água sobre a cabeça de uma criança, enquanto que no batismo por imersão a pessoa é mergulhada na água, completamente submersa. É a diferença. O importante, vou dizer-vos, não será saber quem está certo ou errado. Não é essa a questão que estamos a discutir. O importante é saber qual dos dois tipos de batismo é que Jesus se submeteu e mandou que se realizasse. Isso é que interessa. Eu não tenho que andar a culpar e a tirar o dedo à esquerda e à direita. Eu tenho é que saber qual foi o batismo com que Jesus foi batizado. Porque eu sou cristão, eu sigo a Jesus Cristo. A verdade é muito simples de saber. A palavra batizar, no original em que foi escrita pelos apóstolos, é uma palavra baptizein. E quer dizer exatamente mergulhar, imergir, ser colocado dentro d'água. Não podemos, portanto, descurar esta verdade, porque o apóstolo Paulo declara de uma forma categórica: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existem duas formas de batizar. Existe uma única. A questão é sagrada. Faz parte do credo dos apóstolos, da coluna da doutrina. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quer dizer que só há uma forma de batizar. Uma delas não é correta. Só uma é correta. Portanto, não se pode aceitar aquilo que Deus não aceita na sua palavra. Que batismo é este? Qual é o batismo verdadeiro? Leiamos mais algumas palavras da Escritura. O assunto é tão importante que deve ser a palavra de Deus a falar e, repito, não o homem. O homem pode sempre enganar-se. A palavra de Deus nunca se engana. Ela é santa,
ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, diz a Sagrada Escritura em São Mateus capítulo 3, versículo 16, saiu logo da água. Saiu da água. Significa que se ele saiu da água é porque entrou na água para ser batizado. Não teria outra razão. E até vou dizer uma coisa. Se ele fosse só aspergido com água, não precisava de entrar na água. Bastava colocar-se ou de joelhos na margem do rio. Mas ele entrou na água. Por que razão João Batista, o tal primo de Jesus, batizava em Enom? Diz assim o texto sagrado. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo para ser batizado. E se a palavra batizado quer dizer mergulhado, quer dizer que o povo concorria para um lugar onde João tinha a consciência que havia muita água para batizar, mergulhar aquelas pessoas. Este é o verdadeiro batismo. Diz a Sagrada Escritura, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não é o pastor José Carlos Costa que o diz, é a Bíblia Sagrada. Tudo no Novo Testamento nos mostra que um só batismo representa a morte, a entrada no túmulo e a ressurreição de Cristo. Só pode ser o batismo por imersão. Tudo. Quando um sacerdote ou um pastor lança algumas gotas de água na cabeça de uma criança, não tem nada a ver com o que se passou com a morte e ressurreição de Jesus. E, portanto, não é sancionado pelo céu. A Sagrada Escritura não o aprova. Eu vou dizer-vos uma coisa. Tenho muito receio que aqui esteja uma das causas de tanto sofrimento